Você já ouviu a frase que um bom treinamento transforma boas intenções em ótimos resultados? Pois bem, hoje o tema é plano de treinamento. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do programa P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o plano de treinamento. O que é o plano de treinamento? O plano de treinamento, ele existe em todos os projetos em que eu precise mudar uma questão A para uma questão B, em que eu estou mexendo no processo. Ou seja, essa pessoa costumava fazer determinado procedimento com esta máquina, com este aparelho, dessa determinada forma, e isso vai passar a não existir mais, ela vai ter em troca disso outro processo no lugar. E eu vou precisar treinar esse indivíduo nesse meio do caminho para que ele consiga se adaptar nesse processo de forma mais clara, mais tranquila. O processo de treinamento, ele é um processo muito importante que ele já está na fase da execução. Então, se eu não fiz um bom plano de comunicação, se eu não fiz um bom plano de resistência, que a gente já viu, se eu não me preocupei com o meu avatar e se eu não sei das dores e como tratar essas dores, quando chegar o meu treinamento, esse treinamento não será efetivo. Por quê? Porque se eu não fiz todos os processos pensando nos meus públicos e almejo que esses resultados efetivamente consigam auxiliar ele a chegar no resultado desejado, quando chegar no treinamento, a linguagem desse treinamento vai estar muito distante do que ele precisa, muito distante de como que eu consigo ajudar ele a chegar a determinado lugar. Porque você concorda comigo? Às vezes a gente que está executando um projeto não é a pessoa que está lá no campo de batalha, no dia a dia, conversando, fazendo, aplicando, mas a gente é a pessoa que vai estar tratando da estratégia dessa mudança. Só que se eu não conseguir me aproximar em linguagem, me aproximar e entender um pouco desse público, quando eu fizer um treinamento da mudança da ferramenta A para B, eu posso, ao invés das pessoas ficarem excitadas e felizes com o meu processo de mudança, elas vão ficar mais assustadas. Então, para que a gente possa executar um bom plano de treinamento, e daí num próximo módulo a gente discute como que a gente faz o dia do treinamento. Começa com o quê, termina com o quê, dura quanto, dosagem entre prática e teoria, mas hoje a gente vai falar um pouquinho só sobre o plano. Então, se eu pego e faço meu plano de treinamento, a primeira questão básica que a gente tem que fazer é o Training Needs Analysis, ou seja, são as análises das necessidades de treinamento. Então eu tenho que pegar o meu projeto, eu tenho que pegar e ver o que ele efetivamente vai mudar. Então por isso que uma das coisas que a gente faz no processo de preparação é escrevendo a jornada atual. Então eu vou lá, acordo de manhã, escovo os dentes, tomo banho e vou lá e descrevo uns 10 principais tópicos. E depois eu pego e vou descrever em outros 10 principais tópicos como que será o processo novo e faço uma comparação de A para B. Esse processo vai mudar comportamento? Esse processo vai mudar tecnologia, esse processo vai mudar processos, esse processo vai mudar habilidades. Então, não sei. Então, eu preciso primeiro ter consciência do que vai mudar. Então, se eu fiz a minha jornada, se eu comparei com a jornada futura, sei mais ou menos o que vai mudar, sei quais são os públicos que vão ser mais impactados nessa mudança. Então, por isso que a gente precisa ter sempre atenção aos nossos públicos. E faço esse mapeamento, eu preciso construir no meu treinamento essa jornada. Você concorda comigo? Não dá só para eu treinar uma pessoa já pensando só na troca do parafuso Y. Por quê? Porque eu preciso apresentar para ela o contexto como um todo. E isso ajuda ela a entender o que mudou, o que não mudou, ficar calma até para entender, olha, 80% das coisas não mudaram, foi só 20%. Porque às vezes quando a gente ignora todo o resto desse processo, chega lá, eu só treino aquilo que é extremamente necessário, não faço um contexto, não mostro o que permaneceu, e as pessoas acabam tendo uma sensação de que algo está sendo escondido, de que algo que não foi bacana. Então, a primeira questão quando a gente vai fazer um plano de treinamento é ver quais são as necessidades de treinamento, quais são as coisas que vão mudar para cada público, os tipos de impacto, então se ele é alto, médio ou baixo de cada um desses impactos, e então eu vou traçar então a minha forma de treinamento. Vou colocar todos os meus públicos nessa planilha, vou colocar todos os módulos de treinamento, que são os experts, né, que são os especialistas de cada tema, se eles vão ter
parte prática, parte teórica. Eu sempre aconselho que tenham parte prática, porque por mais que a gente está falando só de uma mudança, às vezes de lei ou de entendimento, se a gente não der exemplos práticos do dia a dia, a captação e o entendimento ela fica muito prejudicada. Então, vou olhar lá a frequência também, se esse treinamento é um treinamento pontual, mas quando que ele fica na agenda para novos colaboradores, né, para novos entrantes. Então, como que a gente consegue pensar num plano de treinamento de início, meio e fim e ciclo contínuo? Porque num projeto, ele termina assim quando ele entrega aquele produto, né, aquele processo que mudou. Mas a gente tem que pensar que a organização continua, que as coisas continuam. Então, como que eu passo esse plano de maneira estruturada para que ele continue tendo desenvolvimento e como que eu consigo fazer um plano de contingência desse tipo de treinamento também, né? Das coisas que deram certo, que não deram certo, estar remodelando, estar atuando frente a feedbacks. Então, ter ferramentas que me ajudam no plano de treinamento a mensurar o entendimento inicial, o entendimento final, a percepção positiva, porque sim, as pessoas saem do treinamento às vezes confiantes de que elas podem executar ou não confiantes de que vão executar. Então, ter algumas ferramentas simples de avaliação, né? Não 70 perguntas, 2, 3 perguntas que me auxiliem a entender melhor. Então, todo o processo do plano de comunicação e do plano de treinamento, eles são baseados no avatar, são baseados nos stakeholders. Então, o avatar, quando eu estou lá treinando ele, né, o meu público ideal, ele precisa ter as suas necessidades atendidas e para isso eu preciso saber quais são essas necessidades e qual é o gap, né? Qual é o intervalo que a gente tem de desenvolvimento e o que a gente vai precisar efetivamente. Então, se eu entendo o meu público, entendo como ele aprende mais rápido, entendo como que ele se comunica melhor, entendo que ferramentas podem ajudar, consigo saber qual é a liderança que tem mais influência sobre ele, qual é o dia que é melhor ele receber informação, se eu entendo da rotina dele, para ter empatia para quando eu vou colocar esse plano de treinamento à prova, tudo isso me ajuda a construir um plano de treinamento melhor. Mas para mim, nada melhor do que construir um plano de treinamento do que construir com as pessoas em conjunto com você. Então, sim, na fase de preparação, isso é uma das minhas ferramentas, a gente consegue ter insights de como já chegar e construir a melhor maneira de fazer esse treinamento para as pessoas. É algo como se fosse, olha, como ele imaginou que eu gostaria de ser treinado assim, de que eu gostaria que a informação viesse dessa maneira. Então, sim, um plano de treinamento eficiente é um plano de treinamento construído pelo seu avatar com você. Então, depois a gente fazer toda essa análise das necessidades de treinamento, eu olhar versus o meu público, eu conseguir avaliar como que eu consigo entregar isso de uma maneira melhor, com a empatia com o meu público, eu vou então olhar as questões de treinamento, local, materiais, recursos, pessoas que vão treinar, quem tem conhecimento, se eu tenho que treinar alguém antes para fazer esse conhecimento, que tipo de dispersão eu tenho no Brasil ou na localidade, quais são as datas disponíveis. Então a gente vai olhar toda essa parte que é crucial para que a gente tenha sucesso, né, no dia 1, mas nada vai ser tão benéfico quanto eu poder me planejar e saber como que eu vou entregar um treinamento eficiente para que essas pessoas entreguem um resultado eficiente também. Gostou? Então, esse foi o dia de hoje, algumas dicas sobre o plano de treinamento, né? Se você está gostando do conteúdo, continua vindo comigo, porque tem muitas coisas que a gente tem para fazer. Aqui, óbvio, não trouxe planilha, não trouxe apresentação, mas mais pra frente vão ter momentos em que a gente vai conseguir conversar mais no detalhe sobre cada uma dessas ações e eu vou poder compartilhar com você todo o meu método. Obrigada e tchau, tchau!